Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte aí, sim, do jogo aberto, e você vai ver aí a Renata, toda a mídia paulista se rendendo ao galão da massa que amassou literalmente o Bahia. O Hulk esmaga, rapaziada. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Galo também se deu bem, fez 3-0 para cima do bom time do Bahia. Rogério Ceni reclamou da arbitragem, da não expulsão do Júnior Alonso e o Bahia teve que aguentar esse resultado. Já o Galo viu o gol de número 500 do incrível Hulk. 500 vezes Hulk. Uma conquista celebrada em casa, com quem o ama. Hulk, você é o cara, senhor, que é Galo. Você deu tudo pra nós aqui. Você é doido demais, Hulk. Hulk, você é o maior ídolo do Atlético. Hulk é Hulk! Quando alguém te dá carinho, tu tem que dar em dobro. Então é isso, nesse clube, nessa casa, nessa instituição tem todo o meu carinho, meu respeito. A noite do jogo 500 do Rogério Ceni como técnico começou quente. Alonso entrou firme na dividida e acertou Michel Araújo em cheio. Davi de Oliveira Lacerda nem deu amarelo. Bola rolando e Thiago, cara a cara, acertou Everson. No contra-ataque alvinegro, o cruzamento de Dudu encontrou Bernard, mas Bernard não encontrou a bola. Hulk, por duas vezes, ficou muito perto de abrir esse placar. E o segundo tempo teve uma reviravolta. Hulk rolou e Bernard foi puxado pelo Canu. Cartão amarelo aplicado pelo juizão. Mas depois da revisão recomendada pelo VAR, foi fim de jogo para o zagueiro. Em 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, aonde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. E aí apareceu o ídolo, na raça, na força de vontade e, por que não, na voz do próprio artista. O Franco, lá vai o Franco, tocou pro Júnior Alonso, que virou pro Dudu, pro Arana, achou o Hulk ali dentro da área, chutou, bateu no adversário, voltou pro Hulk, dominou, chutou, caixa! Acontece na Arena os 500! São 500 gols, 450 deles em jogos oficiais. Gols que decidiram campeonatos, que alegraram multidões e que ainda emocionam um garoto de 39 anos que corre para fugir da marcação da zaga e da marcação do tempo. Não sei se daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei quando eu vou parar de jogar, que Deus me dê saúde, mais 1 ano ou mais 2 anos, não sei. Mas o Atlético vai estar sempre no meu coração. Mas essa noite não acaba aí. Enquanto a torcida pedia o gol 501, com o Hulk posicionado para bater a falta, Igor Gomes deu uma patada com estilo na gaveta. Rony ainda encontrou Biel para marcar o terceiro da noite e o primeiro do atacante com a camisa do Galo e ainda por cima no ex-time. O Atlético dorme a 7 pontos do Z4. Já o Bahia de Rogério Ceni terá de acordar mais uma vez com um sabor amargo da 5ª derrota seguida jogando fora de casa. O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, a gente não pode dar mole, não pode abaixar a guarda. E temos que... só depende da gente, né? O VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Ele estava reclamando do VAR. Não sei se alguém foi atrás, mas era o Rafael Trace, que é um cara que não aparece mais em campo, mas está sempre ali no VAR, não é? O problema todo é que esse lance envolvendo o Júnior Alonso merecia, no mínimo, uma revisão, Cicinho. No mínimo. Ele estava reclamando do VAR. Não sei se alguém foi atrás, mas era o Rafael Trace, que é um cara que não aparece mais em campo, mas está sempre ali no VAR, não é? O problema todo é que esse lance envolvendo o Júnior Alonso merecia, no mínimo, uma revisão, Cicinho. No mínimo. No mínimo. Renato, uma revisão mais apurada. Exatamente, é isso que a gente lamenta da arbitragem, né? Uma jogada assim
tão simples de você analisar, porque você pega uma jogada contra o Palmeiras, que aconteceu do São Paulo, você pega o Gustavo Gomes, então assim, a gente acaba não sabendo o critério, e aí você pega o Plata contra o São Paulo novamente, que você vê um lance que não teve maldade, enquanto aí foi um lance muito sério. Então, uma pena que a arbitragem cada dia mais esteja sendo protagonista em jogos grandes como esse, importante, né? Porque o Bahia está lutando aí pela classificação e você perder um jogador no momento do jogo como esse é complicado. E enquanto o Atlético Mineiro tinha tudo para que o Alonso fosse expulso, mas não foi esse critério da arbitragem. Olha, já eu quero a opinião do Everton Guimarães também aqui no programa sobre esse lance. Você expulsaria rapidinho? Nossa Senhora, expulsão aí. Isso aí é o gemado do campo, que é isso aí é uma agressão. Edu. Expulsaria. Incrível Hulk, 500 gols na carreira. É uma marca expressiva, hein, Cicinho? E o Hulk crescendo, né? No bom sentido, assim, porque o tamanho já tá gigante, né? Mas, Cicinho, é bom explicar, Cicinho. O Hulk forte. Ai, meu Deus, aqui não passa nada. Mas assim, o Hulk bem, melhor, o Atlético bem. Então o Hulk fazendo gol, o Atlético ganha. Bacana. Lá é ele. Gente. Sport Center de volta, hein, com mais da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Aí o Galo, que recebeu o Bahia em seu estádio, o Galo vai se acertando, hein, Jailson, para a decisão da Copa Sul-Americana, que a gente vai ver aqui na ESPN e no Disney+. Vai se acertando, o São Paulo ali descobrindo também, né, funções que os seus jogadores podem fazer, porque, por exemplo, essa daí foi uma reclamação bem plausível, né, a entrada do Júnior Alonso no Michel Araújo. Por quê? Porque vai ter um lance depois que vai definir o confronto, basicamente. Tudo se resume a critério, né? Exatamente. É a única situação que a gente fala mais aqui, né, recorrente, é a falta de critério. A arbitragem não tem critério. Aí o Bahia começou bem o jogo, o Dudu ontem pelo lado direito no início, né? O Bernard fazendo o lado esquerdo e o Hulk centralizado. O Bahia começa melhor, só que aí depois o Atlético começa a igualar, a figura do Hulk também muito importante. Só que aí no segundo tempo a partida é definida assim, a gente tem que falar a verdade, por conta da expulsão do Canu na jogada que o Bernard ia sair ali, ó, na cara do gol. Aí tem a questão do critério da arbitragem e tal. Antes dos 10 minutos, né? Antes dos 10, e aí os 3 gols do Galo saem depois dessa expulsão. Ontem, Alexander e o Scarpa por dentro, né? Então foi um Atlético, assim, que o São Paulo também está encontrando algumas alternativas com as mesmas peças. Sabe o que eu lembrei? Desculpa te cortar. Mas lembrei quando você falou do Igor Gomes. Sim. Golaço. Golaço. Pelo amor de Deus. E o Igor Gomes assim, surgindo como alternativa no intervalo. E bola parada, falta, que é o Hulk, né? Exatamente. E aí a comemoração deles, ó. Nossa. Aí ele vira pro Hulk, né? Eles comemoram juntos, ele aponta pro Hulk. Mas olha isso, olha onde ele colocou essa bola. Golaço mesmo. Agora a Bahia, quinta derrota seguida fora de casa. E é esse desempenho fora que não encaixa, Mari? Não encaixa, assim. Impressionante. Tem só 3 vitórias fora. É muito forte em casa, mas fora leva os números lá pra baixo, a média lá pra baixo. A gente ouve os destaques do jogo. Difícil descrever, né? Uma marca tão histórica para poucos. A gente sabe que tantos jogadores, craques, que ganharam o melhor do mundo e não conseguiram fazer 500 gols. Então não é fácil. Estava até brincando ali, conversando com meus amigos, né? Que ali no vestiário, que, cara, eu nunca fui aquele atacante de área que faz gol de cabeça, que foi aquele cara que gosta de criar, de participar, ser participativo, buscar jogo. Tudo, mas eu sempre fiz muitos gols também, então muito feliz por esse momento, por essa marca histórica. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, aonde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Então o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ih, rapaz, sendo bravo, hein? Cada vez mais na história, Hulk é o 10º maior artilheiro da história do Galo. Então já são 132 gols com a camisa atleticana. Olha o Reinaldo, hein? Impressionante o Rei. Com 255 gols, Dadá tem 211.
O Reinaldo, aliás, sempre assiste a gente aqui, é um grande ídolo que todos nós temos também aqui no futebol brasileiro. Vamos lá, Nath, porque se há algumas rodadas o Galo estava ameaçado pelo rebaixamento, não está mais. E me parece que o time vai ganhando confiança para a decisão da Sula. Pois é, Bruno, voltei pra falar de Galo. Tem uma amiga nossa, assim, não sei se vocês lembram dela, que adorava falar uma frase, que era o Galo. Galo ganhou. Ontem ganhou e convenceu, tá? No primeiro tempo ali, um jogo mais complicado, Bahia saiu até jogando melhor, Galo equilibrou no finalzinho do primeiro tempo. Teve essa expulsão ali antes dos 10 minutos, Galo passou a dominar o jogo. E aí foi a noite dele, né, do Hulk. 500 vezes Hulk. Esse número, lembrando que ele é dado pela assessoria do Atlético. 500 gols do Hulk na carreira. É muita coisa. Eu não sei contar até 500. Provavelmente me embananaria totalmente ali no meio. Mas o Hulk não só contou, como fez 500 gols. Ele comemorou bastante, se emocionou. No final do jogo, o Atlético até entregou uma caixinha para ele guardar a chuteira do jogo. E ele falou sobre como foi o gol também, Bruno. Como a gente pode ouvir agora. Lá vem o Atlético com sua posse de bola ali pela direita, né? Já, não sei se o Nathaniel estava no jogo, mas enfim. O Franco, lá vai o Franco, tocou pro Júnior Alonso, que virou pro Dudu, pro Arana achou o Hulk ali dentro da área, chutou, bateu no adversário, voltou pro Hulk, dominou, chutou, caixa! Acontece na Arena os 500! Bom, não é fácil, né? É mais fácil, é mais fácil jogar. Pois é, fez até um bicozinho de narrador ali no fim do jogo, o Hulk muito feliz, muito contente, ele que nem tava, alguns jogos ele tinha parado de falar com a imprensa, voltou a conversar com a gente, voltou a estar em lua de mel com o time, com o torcedor também, e esse gol, ele acontece num momento extremamente importante. O Hulk não marcava no Brasileirão com bola rolando há mais de um ano. Voltou a marcar num momento super especial. E teve uma outra marca muito importante nesse jogo. O Everson completou 100 jogos no Brasileirão sem sofrer gols. A maioria deles, claro, pelo Galo. Teve polêmica de arbitragem também. Rogério Ceni ficou muito bravo com a arbitragem, com a não expulsão do Alonso no início do jogo, com a expulsão pro lado do Bahia também, mas a torcida do Galo não quer saber, né? Um dia da caça, outro dia do caçador, reclamou bastante no jogo contra o Inter, agora comemora a vitória, mas o Diogo, auxiliar, que estava no lugar de São Paulo suspenso ontem, falou: tem que ficar de olho, não pode deixar, não pode esfriar no Brasileiro, tendo decisão da Sula, porque ano passado o Galo chegou na última rodada com o final de competição internacional, perdeu, lutou para não cair até a última rodada, a história não pode se repetir esse ano. E pelo que a gente tá vendo, Bruno, não vai, né? Com você aí no estúdio. Não vai não. Obrigado, viu, Nath? Boa sequência aí pra você. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Galão, cara. Que jogo especial, né? É claro que tentaram manchar aí com a questão da arbitragem, mas a gente foi prejudicado contra o Inter, ninguém falou nada, ficou todo mundo calado. Então, eu até concordo que aquele lance seria para expulsão, mas tem o mesmo critério, porque o Gustavo Gomes do Palmeiras também não foi. Então, eu acho que deveria ser para todo mundo. Como ainda não tem um critério, não expulsou e acabou, meu irmão, a choradeira. E o lance do Bernard, é claro que era para expulsão. Tava claro, o Bernardo tinha ganhado já à frente, a bola tava indo certinho na direção dele. O cara só foi no corpo puxando a camisa. Então, irmão, chora na cama que é quentinho, porque o Galão da Massa amassou o Bahia. Grande vitória do nosso Galão. Cara, a gente vem falando da evolução do Galo e realmente cada dia que passa a gente vai vendo o trabalho do Sampaoli aparecendo. Ele que resgatou aí o futebol do Bernardo, do Dudu, do Arana. Cara, e assim, tá sendo muito especial, cara, essa remontada do Galo. A gente vê o crescimento do Galo e, se Deus quiser, mais uma vitória para cima do Sport, para a gente chegar com muita moral lá na final da Sul-Americana, que é também um título que a gente não tem. Vai ser muito especial, um título inédito, se Deus quiser, com a ajuda desse cara, do Hulk, cara, que realmente é diferenciado, né, cara? O que a gente vai falar do Hulk, cara? Hulk é diferenciado, um cara
totalmente guerreiro. Sabia que não passava por um bom momento, estava um tempo sem fazer gol no Brasileiro, né? De bola rolando. E, cara, ele foi presenteado no dia de ontem com um gol excepcional. Primeira tentativa bateu ali no jogador do Bahia. A segunda não teve jeito, cara. Então, assim, a gente tem que dar parabéns pro Hulk, que mesmo em um momento difícil na carreira, se mantém firme, se mantém treinando, se mantém confiante. Então, assim, é o Hulk Paraíba, nós gostamos de você, cara. Ele é demais. O Hulk esmaga. E com a ajuda do Hulk, o Galo vence mais uma. Cara, assim, sinceramente, fico muito feliz, estou muito animado com a evolução do Galo. E a gente acredita que daqui para o final da temporada vai ter... seremos campeões aí da Sul-Americana. Vamos conseguir uma colocação melhor aí no Brasileiro. A gente tem uma sequência aí para fazer antes da grande final. O jogo contra o Palmeiras foi adiado. Então a gente pode sim conquistar aí uma posição melhor, confortável na tabela e conseguir esse título internacional aí inédito. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe seu like que ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticano. E se você puder, para fechar mesmo, dar aquele hypar o vídeo aí, me ajuda demais no meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações, notícias, tudo do nosso Galão para trazer aqui em primeira mão para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada, um grande abraço.